tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, sou sócio proprietário da firma BG e Advogados Associados. O canal foi criado com o intuito de informar tanto potenciais clientes como o pessoal da área jurídica acerca do seu direito, né? Seja o direito do consumidor voltado para a área bancária, da área condominial, ou mesmo qualquer parte estratégica, né, que você pode estar levando aí para o seu processo, né? Hoje, em específico, nós estaremos tratando sobre o Sistema Financeiro Nacional, estrutura e órgãos reguladores, né? Eu vou pedir só para que você vá até o final desse vídeo, porque lá no final nós trataremos sobre um dos órgãos reguladores que mais tem importância no nosso ambiente bancário, tá? Conceitualmente falando, né, a gente vai começar falando o que é o Sistema Financeiro Nacional, ou SFN. O Sistema Financeiro Nacional é um conjunto de instituições e instrumentos financeiros responsáveis aí pela captação, distribuição e aplicação de recursos na economia, né? O SFN, né, Sistema Financeiro Nacional, atua na intermediação financeira entre aqueles que têm dinheiro e querem crescer e aqueles que necessitam de dinheiro, garantindo o funcionamento e o desenvolvimento econômico do Brasil. É uma espécie de ente regulador, né, que a gente tem que ter uma visão que ele é um ente regulador macro, onde ele vai, vamos dizer assim, regulamentar como é que as coisas vão se operar dentro do país, né? Como vai ser tomado dinheiro, como vai ser emprestado dinheiro, quais são suas diretrizes. Já acerca, né, da estrutura do sistema financeiro, a gente tem que entender o seguinte: nós temos o sistema normativo e o sistema operativo, né? São os dois subsistemas, né, que compõem o SFN. O subsistema normativo é responsável por estabelecer as regras e normas que regem o sistema financeiro. Como eu te disse ali, o SFN tem a finalidade de reger, né, de articular, de regulamentar toda a parte financeira do nosso país, né? E ele é composto, né, o sistema normativo, pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Imobiliários, enquanto o subsistema operativo é composto pelas instituições financeiras mesmas que operam diretamente no mercado. Então, num lado, né, no subsistema normativo, nós temos instituições ou órgãos, como o Bacen, que é de suma importância, e o CVM. E no outro lado, nós temos realmente as operadoras de crédito, que têm a finalidade aí de, como o próprio nome já diz, poder articular o seu próprio capital de modo a emprestar para os usuários finais, tá? Agora, tratando especificamente, né, sobre os órgãos normativos, que seria o CMN, Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Imobiliários, CVM, nós temos o seguinte: o CMN, né, que é o Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão responsável por definir as diretrizes das políticas monetárias, cambiais e creditícias do país. Entre suas atribuições estão, né, o que fica a responsabilidade, o que é de responsabilidade do CMN? Fixação de diretrizes da política cambial, da coordenação das políticas fiscais e monetárias, garantindo a estabilidade macroeconômica do país. Já a Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM, né, também muito popularmente conhecida, diga-se de passagem até muito mais que o próprio Banco Central do Brasil, a CVM é o órgão responsável por regular e fiscalizar o mercado de valores mobiliários do Brasil. Suas principais funções incluem aí regulamentar e fiscalizar a atuação das empresas de capital aberto, proteger os investidores contra fraudes e práticas abusivas e incentivar a eficiência e a concorrência do mercado de capitais, né? Função, diga-se de passagem, muito semelhante ali do próprio Banco Central. Como último órgão, né, do subsistema normativo, nós temos aí o Banco Central do Brasil, que atua como um executor das políticas formuladas pelo CMN, Conselho Monetário Nacional, e tem como principal função controlar a emissão e o volume dos moedas, supervisionar e fiscalizar as instituições financeiras, e por fim, né, ele atua como banco dos bancos, né? E depois, né, a gente pode fazer um adendo, um bônus lá no finalzinho, do que como isso pode impactar, né, em eventuais negociações com a parte, vamos dizer assim, uma alienação fiduciária entre a parte credora fiduciária e o devedor fiduciário, né? Então, qual é o papel do Banco Central? É quase como se fosse um banco dos bancos, mas ele tem a finalidade, né, de controlar toda essa cadeia, né, de instituições financeiras para impedir que toda essa onda, né, esse ecossistema de passagem super frágil desanda, tá? E quase por vias de finalizar, né, de concluir, a gente vai traçar, né, o que quais são, né, os principais desafios do CFM, né, que é o Sistema Financeiro Nacional, né?
Imagine o Brasil, né, essa imensa, gigantesca gambiarra jurídica, financeira, tendo que ser, né, de alguma forma articulada. E nesse meio tempo a gente tem não só os bancos tradicionais, como por exemplo o Banco Santander, Banco Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, como também estão surgindo, né, os bancos digitais, como já é bastante usual. Exemplo, Nubank, C6 Bank, né, que são bancos tipicamente digitais. E depois ainda temos as fintechs, né, que seriam ali Asas de Gestão Financeira, Core, IFI, né, que é o antigo Gerencianet. Então, o SFN, né, que é o Sistema Financeiro Nacional, cada vez mais ele tem tido um desafio no sentido de controlar todo esse ecossistema que, novamente, é extremamente sensível, num mundo cada vez mais globalizado, ou seja, o que antes era um desafio simplesmente local, nacional, aqui da nossa região, a gente tem enfrentado agora potências mundiais cada vez mais globalizadas e tecnologicamente mais bem preparadas. Então, a perspectiva do CFN, né, é não só regulamentar, mas ver e articular todo esse sensível ecossistema. Então, em resumo, né, nós temos o Sistema Financeiro Nacional, que ele é dividido entre o subsistema normativo, composto aí pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pelo CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e também temos o sistema operativo. O sistema operativo é, em linhas gerais, é o sistema de operação que se dá pelos próprios bancos, que no final estão se remetendo, né, ao CSFN, né, que é o Sistema Financeiro Nacional. Então, doravante, né, daqui em diante, nós trataremos aí sobre as mais diferentes, né, vamos dizer assim, relações entre consumidores e como que o SFN, né, o Sistema Financeiro Nacional, impacta na relação de consumo entre instituições financeiras e consumidores. Tá? Aquele bônus eu não esqueci, né? Ele vai ficar para um próximo vídeo, onde a gente vai tratar especificamente sobre o Banco Central. Então fica ligado, acompanhe o nosso canal. Se você não é inscrito, enfim, nos siga nas redes sociais. Os links vão estar aqui na descrição, tanto o YouTube, quanto o Instagram, quanto o TikTok, etc, etc. Tá? Então nos acompanhem, que logo mais virão algumas técnicas, né, de como se dão, na verdade, essas negociações, e também algumas técnicas de processo, né, tipo de processo mesmo, tecnicamente falando, e como você pode utilizar o SFN para ter algum tipo de vantagem, ou pelo menos afastar eventual abusividade aplicada por qualquer instituição financeira. A gente se vê. Tchau, tchau.